Esse é o Botafogo que a gente quer ver. O Botafogo pra frente. E olha que tá pegando um time teoricamente melhor que o Vasco, tá? O time tá em quarto colocado no Brasileiro. Mesmo assim, o Botafogo tá atropelando o Mirassol. Ouviu isso aí? Ah, Thiagão, mas pera lá, irmão. Eu sei que hoje você está completando 34 anos. Observação. Tá muito bem, por sinal, hein, Thiagão? Tá com um belo rosto, irmão. Obrigado, família. Mas não te dá o direito de você perder parte do seu bom senso. Como assim você vai zoar um torcedor do bairro que abriu 3-0 e citou o Vasco ali, basicamente desmerecendo a classificação do Vasco na Copa do Brasil? Olha a posição do Vasco, olha a posição do Botafogo. Poxa, com esse esculacho assim fica difícil. Mas mesmo assim, entendendo e tendo esse bom senso, família, claro, eu tô olhando pro Campeonato Brasileiro. Até aqui eu mostrar pra vocês, não sei se vocês acompanham aí, acho que a maioria acompanha, né? O Dan Lessa, ele botou essa imagem aí, fez esse vídeo, eu só printei porque tem a música e pode dar direito autoral aqui, né? Próximos jogos do Vasco. A música que ele colocou. Mestre, eu preciso de um milagre. Ah, esse Dan Lessa é brabo demais, cara. Mas eu entendo, família, a nossa situação no Campeonato Brasileiro, mas eu não posso deixar passar isso aqui. Olha como é que terminou. Tava 3-0 e não volta pro segundo tempo. Time sem vontade. Time sem dignidade. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aí. 3-0, tudo paz e amor. Poxa, desse jeito a gente ia amassar o Vasco, pá. Termina o segundo tempo desse jeito. Ah, não, a gente tem que comentar aqui um pouco até da nossa situação também no Campeonato Brasileiro. Além disso, família, nesse vídeo quero falar um pouco com vocês sobre a situação do Pumita, né? O contrato dele tá encerrando aí nesse ano. E o Vasco, será que trabalha com a possibilidade de renovar com esse jogador? Quero saber a sua opinião. Mais uma vez, até pegando uma opinião do Flávio Dias em relação a esse jogador, quero mais uma vez debater aqui com vocês se vale a pena continuar com o Pumita na lateral esquerda, ou é o Vitor Luiz, ou o próprio Leandrinho. Vamos debater isso aqui. Claro, falar da preparação do Vasco para encarar o Flamengo, pegando aqui algumas imagens do treino de hoje. E quero debater com vocês também sobre Felipe Coutinho e Ryan para esse jogo aí contra o Flamengo. Em relação ao Felipe Coutinho, trazer até aqui o Bernardo, né, falando da boa fase que ele está vivendo. E o Ryan, que ainda não marcou em clássicos, família. Mas eu tenho aqui alguns pontos, né? Tá chegando a hora. Vai ser contra o Flamengo. Inclusive, falei com meu parceiro de infância, flamenguista, falei que o Ryan ia decidir o jogo. Tá comigo? Então chega aí que tem muita resenha nessa tarde de quinta-feira, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h39 da tarde. Boa tarde. Uma excelente quinta-feira. Isso, hein? Thiagão, 34 anos. Caramba, comecei esse canal aqui com 29. Hoje eu estou fazendo 34. É uma caminhada, hein? Abraço aí, família. Tamo junto. É isso aí. Vamos lá. Eu não quero nada hoje. Nada. Eu já falei, não precisa me dar nada. Nada. Eu quero ganhar domingo. Por favor, eu quero ganhar domingo. Mais rapidamente aqui, né, brincando com vocês, agradecer todo o carinho. Muita gente, cara, eu nunca recebi tanto, né? Geralmente é só da família, amigos. Mas agora, como a gente tem um canal aqui, é muita gente mandando parabéns lá do grupo de membros, no Insta. Cara, muita gente. Obrigado pelo carinho, família. Vamos seguir a nossa resenha, falar um pouco aí da situação do Pumita. Tá na tela para vocês uma informação do GE. Puma Rodrigues ainda não tem permanência garantida no Vasco para 2026. O lateral tem contrato até o fim deste ano e as conversas para a renovação estão paralisadas, tanto por parte do clube quanto do jogador. O Vasco avalia se vale a pena renovar, já que o uruguaio recebe salário de titular, mas é reserva de Paulo Henrique. Por outro lado, o Pumita se mostra insatisfeito com o tempo de jogo, pensando na Copa do Mundo de 2026, e aguarda um projeto esportivo mais atrativo, além de valorização financeira. Tá aí. Assim, família, eu já falei aqui um tempo atrás, e mantenho a minha visão, não renovaria. E assim, não somente com o Pumita, já comentei aqui com vocês em relação a outros jogadores também desse atual elenco. Cara, o Pumita não conseguiu, né, vingar no Vasco. Um jogador que tem uma dificuldade defensiva, né, e nesse Vasco realmente eu acho que atrapalha um pouco. O Vasco nunca teve um time sólido
ali atrás, na linha de 4, na dupla de volantes, para de repente dar uma segurança melhor para ele e ele ficar, né, claro, o lateral tem que marcar, não é isso que eu quero dizer, mas ter mais tranquilidade ali para subir, porque assim, família, ele tem recurso, ele tem qualidade, você vê que é um cara que bate bem na bola, nas disputas de pênaltis aí que o Vasco disputou, eu não lembro assim, acho que contra o Fortaleza, Água Santa eu não lembro, cara, mas sempre que ele bateu, ele crava, né, para você ver que ele tem refino técnico, bola, sim, bater na bola, ele tem mais recurso que o PH. Por exemplo, o PH foi bater o pênalti lá contra o Operário, bateu mal pra caramba, né? E o Pumita consegue tira do goleiro ali, tem tranquilidade, cruza melhor que o PH, mas mesmo falando tudo isso desse jogador, é um atleta que eu não renovaria. Acho que, tem um salário alto, não somente por isso, acho que o Vasco tem que, né, trazer outras opções, oportunizar aí o Paulinho, talvez, ter o PH como titular, e o Paulinho, né, como reserva. Acho que esse casamento aí, Pumita e Vasco da Gama, pelo menos na minha opinião, já acabou. Então, vida que segue, Pumita, né, fora do Vasco, na minha modesta opinião. E assim, acrescentando um pouco mais nesse sentido, eu vou falar por mim, não sei você, tá? Mas eu cometi um erro, né, por exemplo, com o Zé Gabriel, um jogador que eu sempre critiquei muito aqui, com o seguinte argumento: se o Ramon Dias, que fez o que fez, conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento, tá pedindo a renovação dele? Renova. E não é isso. Pelo amor de Deus. Não estou querendo comparar aqui Zé Gabriel com o Pumita, porque o Pumita tem muito mais talento, mais recursos que o Zé Gabriel. Mas não é por aí, né? O Vasco tem que realmente olhar para alguns jogadores e entender que, beleza, contribuíram em alguns momentos, mas assim, tem jogos que o Vasco realmente não sabe, né? Não é que perde, né? Que constrói um vexame. E aí eu acho que, né, o Vasco tem que reformular boa parte desse elenco. Assim, eu tô sendo bem bipolar nesse momento, né? Que se você pegar um tempo atrás aí a minha visão, era a seguinte: não, a gente tem que manter aqui alguns jogadores e tal. No mundo ideal é isso, mas é muito vexame, né? Muito vexame, e a gente não pode esquecer disso. De repente, né, uma galera nova aí vai ser interessante também. Uma galera, claro, com potencial, com qualidade, família. E aí eu tava vendo, né, esse corte aqui. Na verdade, a NET Vasco destacou esse vídeo do Flávio Dias, e ele falando, né, sobre a questão do Diniz improvisar, né, que ele vem aí colocando o Hugo Moura de zagueiro, aí bota atacante de volante e o Pumita de lateral. E ele deu ali alguns argumentos, cara, que eu concordo, né? O Diniz conseguiu fazer eu concordar com o Flávio Dias em relação, né, ao futebol, né? Eu não concordo com ele, com tudo que ele fez com a SAF, né, a venda do Vasco. O futebol não tem problema nenhum, não. A gente pode realmente discordar, concordar, faz parte. Mas o que ele falou faz sentido, né? Você tem um jogador ali que fica muito torto, né? Ele não consegue, com a perna esquerda, acionar aqui o seu ponta, né? Ou tocar uma bola mais tranquila ali no meio campo. O Vasco teve muita dificuldade contra o Ceará por ter dois jogadores improvisados, principalmente o lado, né? Perna direita, lado esquerdo. O perna esquerda, lado direito, o Robert Renan. Então, assim, a gente olha para essa questão de improvisar na lateral esquerda, eu até concordo com ele. Mas eu também olho assim pro Fernando Diniz e fica difícil, né, família? Porque o Vitor Luiz, entre Vitor Luiz e Pumita, o Flávio Dias deixou a entender que ele prefere o Vitor Luiz, imagino eu, né? Porque você tá com o lateral ali, o cara é da função, então bota ele pra jogar. Tá no elenco, tem que confiar nele. Esse é o papo. E a gente tem o Leandrinho, que sinceramente, eu não sei se o Diniz conta com ele. Eu não sei. Porque, cara, é um lateral jovem, tem força física. Esse papo de, não tá adaptado ao sistema, isso não me convence muito. Até porque justamente ele fica improvisando esses jogadores que isso não tem tempo pra trabalhar isso. Não tem tempo pra botar zagueiro ali, lateral aqui. Não tem. Ele faz isso de orelhada, né? Ele faz essa bagunça aí. Então ele, sei lá, utilizar essa desculpa aí com o Leandrinho, que não tá adaptado ao sistema, não sei o quê, ritmo de jogo a gente até, né, aceita. Mas, cara, eu também gostaria de ver o Leandrinho nessa função aí no jogo contra o Flamengo. E entre Vitor Luiz e Pumita, família, sinceramente, aí eu fico com muita dúvida, porque o Vitor Luiz sempre foi um lateral, sempre foi bom lateral, tá? Um lateral nota 5, né, 6, dependendo da escola aí, da faculdade, a média. Mas sempre se destacou pela força física, que ele perdeu hoje, né? Perdeu, tá pesadão. E aí, né, pegar um ataque do Flamengo ali, que provavelmente vai jogar com o Luiz Araújo ali, o Luiz Araújo, né, rápido, dá tapa na frente, é complicado. Não que o Pumita seja esse primor físico, né, mas eu acho que, né, tá mais condicionado em relação ao Vitor Luiz, então fico na dúvida, mas eu gostaria de ver o Leandrinho nesse jogo, família. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar esse torcedor aí do Botafogo, família, que eu achei muito engraçado isso aí, cara. Ele exaltando o 3-0 e pá, é assim, aí tá vendo, se joga assim contra o Vasco, não sei o quê, estamos ganhando de um time melhor, de 3, é o Mirassol, e aí depois acontece isso. Olha só. Era tão difícil fazer isso, Ancelotti. Era tão difícil calar esse time aí. Olha a diferença do Botafogo, 3-0 o Botafogo no primeiro tempo, e jogando pra frente o tempo todo, sem parar. É isso que a gente esperava, é isso que a gente espera ainda do ano. Ainda tem um ano pela frente.
Que bom, que ótimo, esperança. Agora, o Botafogo é muito irregular, né? Um jogo joga muito, outro jogo joga nada. Que loucura, rapaziada. Mas seguimos aqui. Mó doideira, mó doideira. Esse é o Botafogo que a gente quer ver. O Botafogo pra frente. E olha que tá pegando um time teoricamente melhor que o Vasco, tá? O time tá em quarto colocado no Brasileiro. Mesmo assim, o Botafogo tá atropelando o Mirassol. Que bom. Demorou a entender? Santos não pode ser banco nunca desse time. Nunca! Santos Savarino é bom de ver. Vamos. Time sem vergonha! Aos gritos de burro, burro, burro! Pra esse treinador imbecil! Nunca mexe no intervalo! Aí o que acontece? O que ele faz? Tá ganhando bem, ele vai lá e mexe. Ridículo! Ah! Vergonha! Time sem vergonha! Finalmente! É isso que esse time merece! É isso que esse time merece! Finalmente a torcida abriu a boca pra falar do jogador! John Textor fez muita merda, é muito culpado! O Ancelotti também, mas os jogadores também são culpados! Tá aí, primeiro ponto, né? O torcedor do bairro, de um modo geral, até o Marlon Freitas, né? Marlon Freitas falou sobre isso ali após o jogo, que eles mereciam a classificação, porque isso, porque aquilo, e basicamente tirando ali o mérito do Vasco de conseguir essa classificação. O Vasco, claro que tem um time inferior tecnicamente, essa questão física também pesa. Poxa, o Botafogo deu quase 100 milhões no Arthur Cabral. Olha o investimento do Botafogo, né? Consegue ali ter alguns investimentos, tem jogadores com mais força física, jovens, né? O Botafogo, essa estratégia deu muito certo, né, no ano passado, com um time físico, um time forte, e contava com muito talento do Almada e também do Luiz Henrique. E isso acabou. O Botafogo hoje, o botafoguense de um modo geral, eu não sei o que aconteceu com ele, né? A gente fala aí de bom senso, de ser Nutella, de ser iludido e tudo mais. Eu acho que a galera não tá dentro de uma realidade. Cara, perderam os jogadores que faziam a diferença. Isso é muito claro. O Almada, o Luiz Henrique e até o Igor Jesus, por ser um centroavante ali diferente, né? É um cara que tem um bom condicionamento, é um cara que faz parede, é um cara rápido, que faz facão. Então perdeu esses jogadores e não conseguiu repor. É difícil repor esse nível de atleta. Então é um time comum. É um time comum. Então, num jogo de Copa, você pode claramente, eu sempre falei isso aqui, que o Vasco pode classificar, assim como classificou, né? Então, tu vê aí o Botafogo abrir 3-0 contra o Mirassol e tomar um empate. Eu olho para esse jogo contra o Mirassol, até olhando também o jogo contra eles, né? O Vasco, cara, teve a chance de ganhar do Mirassol. Vocês lembram disso? Por quê? O nosso goleiro entregou um gol, o Fusato. Depois o Maurício Lemos entregou outro, para você ver, para você observar, que é o que eu falo aqui com vocês. O Vasco não tem time para estar nessa situação, mas erra muito. E aí foi lá, buscou um empate, né? Um gol do Pumita, né? A gente falando aqui dessa qualidade que ele tem ofensiva. O Verratti empata também no cruzamento do Piton, escorada do Pumita, o Verratti empata o jogo. E logo depois, teve duas oportunidades para virar a partida. Não me recordo o cruzamento, mas aí é o Verratti testando assim, acho que na saída do goleiro a bola passa raspando. E o Ryan, né, que também teve algumas oportunidades aí nesse sentido esse ano. Ele só cravou contra o São Paulo. Até o Ryan, quando vem pelo meio assim, vem tirando, vem limpando, fica na cara do gol. Contra o São Paulo ele conseguiu tirar do Rafael. Mas contra o Mirassol ele chutou no meio do gol, aí o Walter pegou. E contra o Botafogo, né, agora também limpou um, limpou dois. Chegou na cara do gol, acabou finalizando no meio. Então o Vasco teve a oportunidade de ganhar do Mirassol fora de casa e acabou, né, por esses erros individuais, perdendo essa partida. Então, o que ele falou ali em relação aos jogadores do Botafogo, né, que precisam ser cobrados, é o que eu falo sempre aqui. Ninguém, eu acho, que cobra o Vasco lá na parte de cima da tabela. É castigo olhar pro Mirassol ali e falar, poxa, cara, o Vasco não poderia estar ali? É castigo, né? Acaba também acelerando o processo de calvície. Por quê? Por que não eu? Por que não eu? Né? Mas, cara, eu responsabilizo também os atletas do Vasco ali na 10ª colocação. A gente já pontuou isso aqui, né, família? 2 contra o Ceará, 2 contra o Grêmio, 2 contra o Internacional. Perder pro Vitória da maneira que perdeu. O Vasco poderia estar tranquilamente com 32 pontos. Tranquilamente. Fora dessa situação, dessa confusão aí. Mas a galera aí, os 6 botafoguenses que eu conheço, gente, vou baixar a bola, tá aí, mais uma prova. E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo pra gente falar sobre o confronto de domingo, é o meu presente, eu quero ser presenteado no domingo, nada de presente hoje. Família, o Vasco divulgou aqui algumas imagens do treino de hoje, eu tô sempre destacando, né, a galera que chegou agora nessa segunda janela, tá aí o Robert Renan, o Vasco colocou aqui na legenda, dedicação e foco no próximo desafio. E tá aqui também, né, o Andrés Gomes, né, a gente torce muito pro condicionamento desses atletas, esse período de trabalho, de treinamento,
É muito importante, mais uma semana, né, de foco aí de treino físico, tático, porque na próxima semana, né, o Vasco vai jogar, né, contra o Bahia, depois contra o Cruzeiro, então não vai ter descanso, né, então tem que aproveitar bem essa semana. Mas eu queria falar com vocês sobre o jogo, né, de domingo e analisar aqui algumas coisas. Primeiro eu queria passar esse vídeo aqui do Felipe Coutinho, né, do Bernardo, um cara que eu sigo no Insta. Vou deixar aqui também pra galera seguir porque faz um trabalho show de bola. Tá na tela. Precisamos falar da fase do Coutinho no Vasco. Alguns resultados tiram um pouco do foco, mas enfim, o pequeno mágico vive o momento que todos esperavam desde que chegou. Foi difícil pro Coutinho se adaptar de novo no futebol brasileiro. Vinha de anos em baixa, jogando em mercados com baixo ritmo de jogo, então para engrenar de novo custou. E já tinha gente até começando a cravar que tinha flopado, que não tinha dado certo. Inclusive até alguns vascaínos. Mas a verdade é que hoje vemos um Coutinho que enfim assumiu o protagonismo do clube, que decide jogos com golaços, e mesmo quando não participa diretamente de gols, tá lá para organizar a equipe da defesa ao ataque. O famoso facilitador de jogo. Alguns resultados negativos do Vasco às vezes mascaram isso, mas dá sim para dizer que o Coutinho vem se destacando muito. Contra o Botafogo, inclusive, é essencial para a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. São 4 gols nos últimos 7 jogos. É o atual vice-artilheiro do Vasco na temporada e líder de passes decisivos por jogo da equipe. Eu até traço uma comparação. O 2025 do Coutinho no Vasco é melhor que o 2025 do Neymar no Santos. Isso é a minha opinião. São algumas coisas que não aparecem em aplicativos de estatística. Tem que parar para ver. Talvez não seja o craque que um dia já foi, mas no mínimo tá chegando perto do que a torcida vascaína sempre esperou dele. Um protagonista. E aí, o que você tá achando do Coutinho em campo? Se você gostou desse vídeo, eu sou Bernardo. Para ter conteúdo assim todos os dias, já me segue aí. É isso. Família, só para destacar também, e aí falar sobre os dois, tá aqui, ó. O Ryan busca marcar seu primeiro gol em clássicos no profissional. E a matéria está destacando aqui que na base, né, ele cansou de marcar gols aí no Flamengo, sub-17, sub-20, conquistando títulos, né, em cima deles, mas no profissional não conseguiu marcar, tanto no Flamengo, Botafogo e Fluminense. Mas aí é o ponto, né? O Ryan chegou perto. Lembra no jogo do Carioca? No primeiro jogo da semifinal, né? O doido lá me tira a bola em cima da linha. Foi que Léo Ortiz, Léo Pereira, não lembro. Em cima da linha, tirou o gol do Ryan. No jogo contra o Botafogo agora, né? Teve essa oportunidade aí que poderia ter caprichado um pouco mais, tirado do Neto. E contra o Fluminense, eu não sei se vocês lembram, aquela sapatada, uma jogada ensaiada. O Vasco fez 1-0, né? Com o gol do João Vitor. E se aquela bola entra ali, o Vasco faria 2-0, uma sapatada, um chute bonito. O Fábio só pulou na foto, não tinha como, né? Se vai no gol, é saco. E infelizmente a bola, né, não entrou ali. Então o Ryan tá buscando seu primeiro gol no profissional em clássico e vai conseguir. O Ryan vai guardar contra o Flamengo, você pode ter certeza disso. Família é um jogador que, cara, tem que estar bem. Tem que estar bem. Pro Vasco sonhar com a vitória, eu não sei a forma que o Diniz vai entrar em campo. Né, acho que é difícil ele mudar alguma coisa ali na frente, então assim, vai ter que ter muita dedicação tática, né, do Ryan, do Nuno, principalmente pelas beiradas ali, ajudando defensivamente, né, porque os laterais do Flamengo sobem, ajudam muito no comando de ataque. Você tem 2 zagueiros também que tem muita qualidade de passe, então você vai precisar ser um time muito intenso, né, na marcação e quando tiver a bola, tentar jogar, né, não pode abdicar de jogar. E ele é um cara que nesse cenário, né, o Diniz repetindo esse time, é o cara que tem um arranque, que tem a força, que pode dar um tapa na frente, que pode surpreender aí, né, a defesa do Flamengo. Então a gente torce para que ele possa estar num belo dia, né, coisa que não vem acontecendo. O Ryan, né, diminuiu um pouco ali o nível de atuação. Não é que tá mal pra caramba, mas diminuiu. Se você pegar Sport, se você pegar Botafogo, mais ou menos, Ceará também, né, uma queda, então a gente precisa do Ryan naquele nível de Santos, de São Paulo, a gente precisa dele. Em relação ao Felipe Coutinho, família, eu tava até observando aqui, eu não tenho acompanhado o Flamengo jogar, sinceramente, eu fui até ver aqui as últimas escalações do Flamengo, essa daqui, se eu não me engano, foi contra o Juventude, né, vou falar aqui especificamente do setor de meio campo, que é onde o Felipe Coutinho vai ter ali os duelos, tanto sem bola quanto com bola, né, então no jogo contra o Juventude jogou com o Alan e com o Saul, o Arrascaeta ali como terceiro homem, muita velocidade pelos lados de campo, né? Luiz Araújo, e Samuel Lino. Contra o Grêmio, apesar de eu achar, né, o Vasco melhor que o Grêmio, mas é um jogo que pode ser parecido, né? E aí o Flamengo entrou com o De La Cruz, o Saul, Plata, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. Eu tava vendo as estatísticas desse jogo, né, contra o Grêmio, um amplo domínio do Flamengo, né, 21 chutes, 6 no gol, 67% de posse de bola, quase o dobro aqui de passes, né, precisão de passes também alta, e o Grêmio, assim, correndo atrás, né, 33% de posse de bola, um chute no gol, foi, né, o gol do Volpi, de pênalti. Então, assim, como eu disse, acredito que o Vasco, apesar de hoje estar a 2 pontos do Grêmio,
eu prefiro o time do Vasco, cara. Eu acho o time do Vasco muito mais qualificado. Beleza, o Grêmio pode evoluir aí com o Arthur, com o William, o Marcos Rocha também, aumentar o nível técnico, mas eu prefiro o time do Vasco, além de ser clássico, né? Tem também esse tempero aí pro Vasco tentar jogar um pouco mais que o Grêmio. E assim, família, a gente observa aqui esse meio-campo do Flamengo. É um meio-campo que eu entendo que joga, e joga muito, mas deixa jogar. Não tem aqui um jogador com uma característica de marcação, né? Desses aqui que jogaram, o Saúl jogou nos 2 jogos, né? E aí a troca foi o Alan e o De La Cruz. Eu acho que quem tem mais pegada é o Alan, né? Jogava ali como volante lá com o Jair, no Galo, né? Eles ficavam trocando, primeiro, segundo volante, tem recurso também, tem qualidade pra jogar. Então eu acredito que o Coutinho, né, possa ter espaço ali pra jogar. Mas é que o Flamengo tem um trabalho, né, do Felipe Luiz, dessa obediência tática de realmente ser um time compacto e não dar espaços, né? Então, assim, acaba que o Felipe Coutinho, mesmo não tendo esses jogadores de marcação, de mais imposição física, né, o Coutinho deve ter dificuldade nesse sentido, porque, né, vai estar ali encaixotado, perdeu a bola aí, é que ele perde, pressiona, porque tem jogadores de muita intensidade pelos lados do campo, acaba que também, né, a zaga tá compacta, aí o meio campo fecha ali, e é por isso que a gente, né, vem falando dessa bola, de atacar a última linha, porque acredito muito que o Felipe Coutinho tem essa qualidade, tem esse recurso de tratar bem a bola, de segurar, de driblar 1, 2 e achar o passe, né? Mas para isso você tem que ter velocidade na frente, na minha opinião. Mas, poxa, espero que o Coutinho possa manter o nível de atuação e chamar a responsabilidade, nos ajudar a vencer esse jogo, porque se tem um jogo aí pro Felipe Coutinho chamar essa responsa e ser decisivo, é nesse, né? É nesse pra gente exaltar um pouco mais aí o gênio Felipe Coutinho. Eu tô confiante nessa partida do Felipe, numa boa partida dele, mesmo entendendo essa dificuldade que ele pode ter ali no meio campo, né, que eu tô citando. Não tem jogadores de marcação de tanta força física, mas é um time compacto, né, ali no setor de meio campo. Mas aí a gente vai contar com a qualidade dele, ele é um gênio e ele vai dar um jeito de ter impacto no jogo e ajudar o nosso Vascão. Tô muito confiante, né, tanto com o Ryan, que eu citei aqui, que vai marcar o seu primeiro gol, quanto o Felipe Coutinho nos ajudar a ter um bom resultado aí diante do Flamengo. Família vascaína. Fui! Tamo junto!